Após 12 horas de trabalho, a surpreendente verdade foi revelada nas malas deixadas na calçada. O sol já se escondia por trás dos prédios de São Paulo quando Raquel, com os pés cansados e o coração cheio de sonhos, terminou seu turno. Com um sorriso no rosto mesmo exausta, ela deixou o escritório, pensando nas filhas que a esperavam em casa, e no marido que lutava para encontrar um emprego. Mas naquela noite, um acontecimento inesperado mudou tudo. Ao atravessar a calçada, ela se deparou com duas malas enormes, deixadas ali, como se aguardassem alguém que nunca chegaria. O quê? Como? A curiosidade tomou conta e, sem pensar duas vezes, ela se aproximou, abrindo uma das malas. O que viu a deixou sem palavras. Documentos com informações que revelavam um mundo de corrupção. Ela não conseguia acreditar no que tinha em suas mãos. Era como se tivesse encontrado um tesouro escondido, mas não era ouro, era a verdade de um homem poderoso que, com sua hipocrisia, arrasava as vidas de pessoas comuns como ela. À medida que examinava aqueles papéis, o coração de Raquel acelerava. Ela se lembrava das injustiças que enfrentava todas as semanas, do marido sem trabalho, das contas que sempre faltavam. Seria essa a chance de finalmente mudar sua sorte? As fotos na mala mostravam um homem sorridente, cercado de luxos, em festas que ignoravam a dor de tantos. Mas a verdade, agora, parecia estar diante dela, em suas mãos. A tensão crescia em seu peito. O que ela deveria fazer com essa descoberta? Expor essa corrupção poderia significar um ato heróico, mas também poderia trazer consequências desastrosas para sua família já fragilizada. A voz de sua mãe ecoava em sua mente: faça o que é certo, minha filha, mesmo que isso custe tudo. Mas a vida que já levava parecia dura demais para arriscar. Então, em meio àquela tempestade de emoções, Raquel sentiu algo diferente. Uma determinação nascente. Ela pensou em todas aquelas pessoas que, como ela, lutavam para sobreviver. Como seria possível continuar vivendo em um mundo onde a verdade era encoberta por grandes mentiras? A respiração dela disparou, cada batida de seu coração ecoava um chamado à ação. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações, para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito. Com alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Enquanto o céu escurecia, Raquel sentiu o peso das malas em sua alma. Era mais do que um fardo. Eram os sonhos de todos aqueles que não tinham voz. Com lágrimas nos olhos, ela decidiu que não iria mais permitir que o medo a paralisasse. Sim, era arriscado, mas a verdadeira coragem está em lutar por justiça. E com o coração transformado naquele instante, Raquel se viu pronta para tomar a decisão que poderia mudar o curso de sua vida e da sua família e das vidas de tantos que lutam em silêncio. O que ela não sabia era que essa decisão a levaria para uma batalha bem maior do que ela jamais imaginou. Raquel respirou profundamente, sentindo o cheiro de asfaltos molhados da chuva que caíra mais cedo. O peso das malas ainda a acompanhava, mas agora havia algo mais leve dentro dela, uma chama de esperança. Ela sabia que atrás de cada folha havia um ponto de partida e um destino imprevisível. Uma batalha que ela estava prestes a travar. Ela olhou ao redor, percebendo que as ruas estavam quase desertas, exceto por alguns poucos pedestres apressados. Um impulso a arrebatou. Era hora de agir. Arrastando as malas para o fundo de um beco, longe do olhar da cidade apressada, começou a decifrar os documentos. Cada página que abria revelava nomes, números, transações obscuras. Era como desenterrar segredos enterrados sob camadas de mentiras. Não demorou muito para que a gravidade da situação a atingisse. Ela estava lidando com algo muito maior do que sua própria vida. Os raios de luz passavam através das frestas do beco, iluminando os rostos nas fotografias. Assim que ela avistou o homem da festa, um frio na barriga a percorreu. Aquele que sorria despreocupado mal sabia que seu mundo estava prestes a desmoronar. Então, cada evidência se tornava mais clara. Era um web de corrupção que se estendia por todo o seu bairro. Empresas, políticos, pagamentos que passageiros anônimos nunca viriam. Raquel sabia que não poderia ficar em silêncio. O bombardeio de perguntas e preocupações martelava em sua mente. O que faria? Como causaria impacto? Com uma determinação esmagadora, Raquel decidiu que precisava de aliados. Não poderia encarar aquele desafio sozinha. Pensou em sua amizade com Lucas, um jornalista local que sempre mantinha a ética em seu trabalho.
Ele tinha noção do que acontecia nas sombras da cidade e poderia ajudar a levar essas informações à esfera pública. Ponderando sobre a decisão, Raquel tirou o celular do bolso e digitou uma mensagem rápida pedindo para Lucas encontrá-la. As dicas que andavam entre as pessoas, as pequenas conversas que nunca eram divulgadas, precisavam ser ouvidas por alguém que realmente quisesse contar a verdade. Ao enviar a mensagem, um alívio passando como um sopro de ar fresco a invadiu. Mas mesmo assim, um frio na barriga a acompanhava. E se eles fossem pegos? E se os homens poderosos soubessem quem era? Raquel tentou afastar esses pensamentos, lembrando-se do porquê disso tudo: seu marido, suas filhas, o futuro delas. A justiça não viria se ninguém levantasse a voz. Após alguns minutos que pareceram horas, Lucas apareceu, ofegante, e a expressão em seu rosto a tranquilizou. Mas a preocupação não estava longe, e assim que ele avistou as malas, percebeu a gravidade da situação. Enquanto ela começava a explicá-los, a hesitação de Lucas logo se subiu ao conhecimento. A vida deles estava prestes a tomar um rumo que poderiam nunca ter imaginado. Isso é perigoso, Raquel. Se você realmente possui provas assim, precisamos agir com cuidado. Ela sabia que ele estava certo, mas já não havia mais volta. Frente à grande revelação que tinha nas mãos, Raquel não se sentia mais sozinha. Essa luta não seria apenas dela. Eles estavam juntos nessa agora. E no ar pesava uma nova pergunta: até onde aquela descoberta os levaria? Quais seriam os próximos passos na busca pela verdade? Enquanto ela olhava nos olhos de Lucas, sentiu o calor da determinação florescer dentro dela. Expor a corrupção era um salto para o desconhecido, mas era também um grito por justiça. O que ela não sabia era que suas ações desencadeariam uma onda de reações em cadeia que rapidamente se tornaria incontrolável. Instintivamente, ela apertou a mão de Lucas. Era hora de agir, mas a luta estava apenas começando. Raquel e Lucas se viraram para as malas ainda abertas, as páginas dos documentos expostas como se quisessem gritar a verdade escondida por trás das palavras. O beco estava silencioso, o clima tenso, como se a cidade inteira estivesse prendendo a respiração. Lucas, com a frieza de quem já viu muito, começou a folhear os papéis, seu olhar se tornando cada vez mais sério a cada informação que absorvia. Isso é mais profundo do que eu imaginava. Olha isso aqui, ele disse, apontando para uma transação que destacava um valor exorbitante. E quem você acha que está por trás de tudo isso? Raquel tragou a saliva, a garganta seca. Não sei, mas pelo que posso ver, são nomes de pessoas que conhecemos. O medo de reconhecer os rostos filtrou-se em sua voz. Ela sentia que o chão sob seus pés se movia, que a segurança de sua vida estava prestes a se desintegrar. Precisamos levar isso para a redação. Levar isso à justiça. Lucas exclamou, a paixão por sua profissão crescendo como fogo em uma fogueira. Mas, antes que Raquel pudesse comemorar a ideia, seus olhos se arregalaram. Um pensamento terrível a atingiu. E se eles souberem que fomos nós? Estamos brincando com fogo, Lucas. Estas pessoas, elas têm poder e proteção. Então precisamos ser inteligentes. Trocar informações longe daqui e num lugar seguro. Vamos para a cafeteria da esquina, é mais discreto, Lucas sugeriu, a voz carregada de determinação. Enquanto caminhavam, seu coração pulsava acelerado. A cidade passava em um borrão ao seu redor, mas Raquel estava sintonizada em seus próprios pensamentos e medos. O que iriam fazer com aquela valiosa informação? E se tudo aquilo não passasse de uma ilusão? A dúvida consumia. E se no fim, eles estivessem se colocando em perigo desnecessariamente? Ao entrar na cafeteria, o aroma de café fresco as envolveu, mas a atmosfera ali não conseguia acalmá-la. Lucas pediu um café e Raquel pediu apenas água. Ele parecia perdido em seus próprios pensamentos, enquanto Raquel olhava pela janela, observando os transeuntes que passavam, como se fossem personagens de uma história que ela não fazia parte. Após alguns minutos, Lucas voltou à mesa. Ele estava mais focado agora, as informações estavam organizadas em sua mente. Nós precisamos filtrar isso. Por onde começamos? Podemos investigar as pequenas empresas citadas, ver quem está por trás delas. E a segurança? Quem irá proteger nossas famílias enquanto fazemos isso? Raquel questionou, o medo envolvendo seu peito como um abraço gelado. O que estava em jogo não era apenas a verdade, mas a vida que tinham construído. Temos que confiar um no outro. Esse é o primeiro passo. E temos que contar com pessoas que possamos confiar. Eu conheço alguns outros jornalistas que podem ajudar, mas precisamos agir rápido. Assim que a história estourar, eles vão querer nos silenciar, disse Lucas, sua voz um pouco trêmula, mas cheia de determinação. Raquel respirou fundo, uma mistura de coragem e medo a tomava.
Está certo. Vamos fazer isso. Não apenas por mim e pelas minhas filhas, mas por todos que precisam de justiça. Naquele momento, Raquel sentiu que a batalha estava apenas começando. Como se os ventos da mudança começassem a soprar, ela sabia que muitos mais desafios estavam por vir. O olhar decidido de Lucas ao seu lado a encorajava, mas também a inquietava. Antes que pudessem terminar a conversa, o vibrar do celular de Lucas os interrompeu. Ele pegou rapidamente, olhando a mensagem que acabou de chegar. Sua expressão tornou-se ainda mais sombria. Raquel, é tudo mais sério do que pensamos. Precisamos nos reunir. Agora. Eles já sabem que estamos atrás da verdade. O pânico apoderou-se dela. O que viria a seguir? O que significava aquilo para elas? E se não houver saída? Raquel murmurou, seu coração bombeando como um tambor. Temos que enfrentar isso. Eles não podem nos calar, Lucas respondeu firme, mas o temor em seus olhos era inconfundível. E ali estavam, no meio do caos, prestes a arriscar tudo por sua verdade, mas os perigos ao redor deles estavam apenas começando a se desenrolar. O que mais esperava por Raquel e Lucas nesta calada guerra contra a corrupção? Lucas levantou a mão em direção à porta da cafeteria, seus olhos fixos na tela do celular. Raquel sentiu um frio na barriga. Ela acompanhou a expressão de Lucas, mudando de curiosidade para uma preocupação que pulsava como um alerta. Precisamos sair daqui, ele disse, a voz mais baixa, quase um sussurro. A urgência de sua fala fazia o coração de Raquel acelerar ainda mais. Ela olhou ao redor, buscando sinais de qualquer ameaça. A cafeteria, que antes era um refúgio temporário, parecia agora um labirinto de riscos ocultos. Os rostos conhecidos dos clientes não ofereciam nenhuma garantia de segurança. Que tal se alguém estivesse ouvindo? O ambiente, que deveria ser acolhedor, se tornará opressor. Para onde vamos? Perguntou, a voz quase perdendo-se em um tremor. Vamos para a casa de um amigo meu. Ele pode nos ajudar a entender melhor isso sem que chamemos a atenção de quem quer que seja, Lucas respondeu, já se levantando da mesa. Raquel o seguiu, mesmo com a sensação de que seus pés eram de chumbo. Quando saíram, a brisa fresca da tarde não trouxe alívio. Ao contrário, parecia mais um prenúncio de tempestade. O caminho até a casa do amigo era curto, mas cada passo parecia carregado de um peso insuportável. Enquanto caminhavam, Raquel olhava pela janela das lojas, observando as sombras dos outros, imaginando quem estaria ciente de sua busca por verdade. E se formos seguidos? Ela teve que verbalizar o medo que a consumia. Nosso passo deve ser discreto, Lucas respondeu, mas sua voz traía um leve tremor. Ao chegarem à casa, Lucas bateu na porta e foi recepcionado por um homem alto, de cabelos grisalhos, que sorriu ao ver Lucas, mas logo sua expressão se firmou ao perceber a tensão no ar. É melhor entrarmos rapidamente, o amigo disse, puxando-os para dentro. A casa era modesta, mas acolhedora. Assim que a porta se fechou, Raquel soltou um suspiro de alívio misturado com incerteza. Lucas começou imediatamente a falar sobre os documentos, apresentando os detalhes da transação e mencionando um mundo que ela mal conhecia. O amigo, cujo nome era Carlos, escutava com atenção, intercalando olhares de incredulidade e preocupação. Isso é uma bomba. Se isso for verdade, letal, Carlos alertou, coçando a barba pensativo. Precisamos agir, mas com cuidado. Pessoas poderosas estão envolvidas. Mas como? Raquel não conseguiu segurar a dúvida. Não temos como nos proteger. Se eles já desconfiaram, qualquer movimento em falso pode ser fatal. Precisamos fazer o que os jornalistas chamam de provas cruzadas. Verificar as informações. E podemos precisar de um advogado também, Carlos sugeriu, e Raquel sentiu um leve lampejo de esperança. Porém, essa esperança se esfumaçou quando sua mente a levou até suas filhas. E se algo acontecesse com ela? Meus filhos estão em casa, e se algo acontecer? A sensação de inquietação tornou-se uma sombra na sala, seu olhar buscando a segurança familiar. Vamos garantir que elas estejam seguras, Raquel, Lucas a consolou. E uma vez que tenhamos certeza do que está acontecendo, podemos agir. O tom confiante de Lucas trazia um breve conforto. Mas a realidade pesada da situação ainda pendia no ar. Eles tinham um mar profundo de informações, mas as consequências eram imensas. Carlos, percebendo o silêncio pesado, tomou a dianteira. Vamos fazer isso em etapas. Primeiro, precisamos confirmar as informações. Depois disso, definimos os próximos passos. Se houver um risco, encontramos um jeito seguro de proteger vocês. Raquel assentiu, absorvendo as palavras que pareciam escapar da lógica. Eles estavam navegando por um campo minado. Cada movimento tinha o poder de mudar suas vidas para sempre. Raquel, você ainda está aqui?
Lucas chamou, trazendo-a de volta à realidade. Precisamos do seu olhar nesse material. Há informações demais para apenas delegar. Ela respirou fundo. Ali no calor da sala, no meio de suas emoções conflitantes, percebeu que a verdade tinha poder, mas a verdade também trazia consequências. E sobre o que estavam prestes a descobrir poderia muito bem ser mais devastador do que qualquer um poderia imaginar. Era agora ou nunca. E antes que pudessem explorar os documentos detalhadamente, outra mensagem pescou no celular de Lucas, trazendo de volta a adrenalina e um novo alerta às suas vidas. Lucas, não acredito no que estou vendo. Precisamos agir agora, ele disse, os olhos arregalados, e o coração de Raquel parou por um instante. O que mais poderia estar escondido naquele jogo perigoso? O que mais estava por vir? Raquel engoliu em seco, olhando para Lucas, cuja expressão agora era uma mistura de ansiedade e determinação. O celular em sua mão parecia pulsar com uma urgência que cortava o ar pesado ao redor deles. O que é isso, Lucas? Sua voz tremia. É uma imagem. Ele deslizou o dedo na tela, revelando uma foto que fez o coração de Raquel disparar. Era uma mala pesada, jogada à beira de uma calçada, e as marcas na superfície indicavam que alguém a deixará ali rapidamente, sem olhar para trás. Muitas malas assim foram vistas perto do local onde encontramos os documentos. Elas podem ter algo a ver com o que estamos procurando. Carlos se inclinou para ver melhor. Precisamos ir até lá. Se são rastros, temos que segui-los. A convicção na voz de Carlos puxou Raquel para fora de sua zona de conforto. O medo começava a ser ofuscado por um ímpeto incontrolável de descobrir a verdade. Agora? Ela perguntou, hesitando. Era uma ideia perigosa. E se alguém já estiver lá? Não podemos perder tempo, Lucas insistiu. Se deixaram aquelas malas, há uma chance de encontrarmos evidências. Vamos pegá-las antes que desapareçam. Raquel olhou pela janela, a luz do sol se escondendo atrás das nuvens pesadas, formando um prenúncio sombrio. E as minhas filhas? Uma onda de culpa a envolveu. O que elas estariam fazendo enquanto ela se aventurava nisso tudo? Eu cuido delas, Carlos garantiu, percebendo sua angústia. Se você tiver um contato de emergência, podemos pedir para que alguém cuide delas enquanto você resolve isso. Ela hesitou, mas a necessidade de saber a verdade era maior que sua insegurança. Assim, com o coração acelerado e a mente fervilhando, ela decidiu. Tudo bem, vamos, disse, e o trio se preparou para sair, cada um com uma convicção que mascarava o terror que sentiam. A viagem até o local indicado parecia mais longa do que realmente era. O barulho das ruas era um contraste gritante com o silêncio tenso dentro do carro. Raquel se sentia dividida. A urgência do que estavam prestes a fazer competia com o amor pelo lar, pelas filhas que estavam longe. Cada semáforo parecia um aviso, cada carro na estrada um potencial olho observador. Finalmente, eles chegaram à calçada. Raquel saiu do carro primeiro, seus olhos escaneando a área. O lugar era um típico cruzamento que roça na vida agitada da cidade, mas a pressão no peito dela era palpável. Onde estão as malas? Seu coração pulava descompassado. Carlos olhou ao redor, seus olhos prontos. Aqui olhem. Ele apontou para um canto. Embaixo de uma luz fraca, duas malas estavam encostadas na parede de um prédio abandonado. Eram grandes, de um couro surrado, como se já tivessem passado por jornadas difíceis. Tem certeza que isso é seguro? Raquel se aproximou hesitante. Temos que ver o que está dentro, Lucas disse, passando a mão pela superfície da mala. Ele estava decidido, mas a expressão em seu rosto mostrava a gravidade da situação. A adrenalina estava quase insuportável. Raquel deu um passo à frente e, entreolhando os dois, tomou a dianteira. Sejamos rápidos, sussurrou, abrindo a mala lentamente. O cheiro de mofo e descuido a envolveu, e seu coração disparou ao ver documentos amarelados, pacotes e até alguns objetos pessoais, talvez de pessoas que também não conseguiam ver o que estava à frente. É mais do que estávamos procurando, Lucas falou, quase como que reconhecendo a profundidade daquela descoberta. As mãos de Raquel tremiam enquanto ela puxava um dos pacotes. E se tudo isso nos levar de volta àqueles que estão atrás de nós? Carlos perguntou com a voz baixa, mas clara como um sinal de alarme. Aquilo a atingiu como um soco no estômago. O que se desenrolava ali não era apenas uma investigação. Era um jogo de sobrevivência. Antes que pudessem mergulhar mais fundo, o som de passos se aproximando cortou o ar. Os corações dos três aceleraram. Era um aviso silencioso, uma ameaça se aproximando. Precisamos sair daqui. Lucas gritou, pegando Raquel pelo braço enquanto começavam a se afastar rapidamente. Mas a mente dela estava a mil. O que os aguardava do outro lado?
Novas revelações? O mesmo destino sombrio que haviam encontrado até agora? Não olhe para trás, Carlos murmurou, a urgência na voz deles flertava com o desespero. Isso é só o começo, Raquel pensou, uma adrenalina pulsando em suas veias. O que mais eles iriam descobrir naquela noite? O que mais estava em jogo? Raquel sentiu o chão se desvanecer sob seus pés enquanto Lucas a puxava em direção ao carro. Cada batida do seu coração ecoava em sua cabeça, um som ensurdecedor que competia com o alvoroço ao seu redor. Carlos, atrás deles, olhava em todas as direções, atento a qualquer movimento suspeito. Como um guarda que sabe que a missão dele é proteger. Eles se jogaram no carro, e Lucas ligou o motor com um urro. O carro vibrou de raiva, como se protestasse contra a realidade que o cercava. Raquel olhou para trás, os olhos cheios de uma mistura de medo e curiosidade. Vamos, Raquel! Agora não é hora de hesitar, Carlos exclamou, notando sua indecisão. Eu não posso simplesmente deixar o que encontramos para trás. Ela estava prestes a explodir, a frustração a consumindo. O que se escondia por trás daquelas malas? Pode mudar tudo. Lucas, atento, acelerou em uma curva. Eu entendo, mas se não escaparmos agora pode ser tarde demais. Precisamos de um lugar seguro para pensar. A adrenalina começava a dar espaço ao cansaço, e Raquel fechou os olhos, respirando fundo. Cada bolsa na mala parecia um mistério a ser resolvido, uma pista que poderia iluminar partes obscuras da vida dela e da situação em que se metera. E ainda assim havia medo, como um eco constante que não a deixava em paz. Precisamos ver o que há dentro das malas, assim que estivermos seguros, Carlos disse, atravessando um semáforo vermelho. Ele sabia que o risco estava alto, mas a insistência de Raquel o levava a um campo de batalha interno. Finalmente chegaram a um galpão abandonado na periferia da cidade. Lucas estacionou atrás de pilhas de caixas, longe dos olhares curiosos. O lugar cheirava a mofo e madeira podre, mas era discreto o suficiente para que eles se sentissem parcialmente protegidos. Estamos sozinhos aqui, Carlos afirmou, tentando acalmar os ânimos antes que a tensão explodisse. Agora vamos ver o que essas malas têm a nos dizer. Raquel e Lucas se entreolharam. O fogo da curiosidade já havia substituído o medo. Carlos, decidido, começou a abrir a primeira mala enquanto Raquel se preparava para mergulhar naquele universo desconhecido. O zíper protestou, e o coração de Raquel estava na garganta. Ao abrir, a mala revelou uma coleção de documentos, fotos desbotadas e pequenos objetos. Um colar de pérolas, um antigo caderno de anotações com letras incompreensíveis. Raquel segurou um dos papéis nas mãos, sua respiração acelerando. Esses nomes eu já ouvi falar deles. Ela olhou para Lucas e Carlos, seus olhos brilhando de compreensão. Quem são? Lucas perguntou, apoiando-se na caixa, visivelmente intrigado. São pessoas que sumiram alguns anos atrás. Nunca se soube o que aconteceu com elas. Seus dedos tremiam ao folhear os documentos. Por dentro, um furacão de emoções. O clima ficava cada vez mais denso, como se o ar ali dentro estivesse carregado de segredos. Mas havia também um pangaré de esperança que crescia naquela confusão. Estão todos conectados a um tipo de organização, algo que eu nunca imaginei, Raquel murmurou, a voz quase um sussurro. Carlos se aproximou, o rosto sério. Isso pode nos dar uma vantagem, Raquel. Se conseguirmos reunir as informações, talvez possamos alertar a polícia, ou pelo menos, entender que tipo de risco estamos correndo. Mas antes que pudessem seguir adiante, a luz do farol de um carro se acendeu do lado de fora. Os três congelaram, o coração de Raquel disparado de novo. A sensação de estarem sendo observados era angustiante. Tem alguém vindo. Lucas sussurrou, os olhos arregalados. Precisamos decidir rápido. A gente pode descobrir o que está acontecendo, ou fugir agora e deixar tudo para trás, Carlos disse, pesando a situação. O que vai ser? Raquel olhou nos olhos deles, a fim de encontrar resposta em meio à tensão. O tempo parecia se arrastar e a escolha que estavam prestes a fazer poderia moldar o destino deles. O que elas estavam prestes a descobrir poderia acabar com tudo ou salvar suas vidas. Precisamos enfrentar isso. Raquel tomou uma respiração profunda. Mas e se formos pegos? Sejamos rápidos e silenciosos, Carlos a tranquilizou, enquanto todos se preparavam para o que viria a seguir. No fundo de sua mente, Raquel sabia, a verdade poderia ser mais perigosa do que imaginava. E o que estava prestes a acontecer poderia ser o início de um jogo mortal. O peso da responsabilidade a pressionava, mas a chama da resistência ardia vibrante dentro dela. O que realmente aconteceria se eles decidissem lutar agora? Quais segredos poderiam ser revelados e quais perigos eles teriam que enfrentar?
O silêncio pesado no galpão fazia o coração de Raquel pulsar em um ritmo frenético. A luz exterior continuava a dançar, projetando sombras inquietantes nas paredes mofadas. Lucas e Carlos estavam atentos, prontos para qualquer movimento. Cada sombra parecia carregar um aviso, uma promessa de que a verdade que procuravam poderia não ser a única coisa que encontrariam. Vamos, precisamos ser rápidos. Carlos pediu, puxando Raquel pelo braço em direção à mala que ainda não haviam aberto. Era a única forma de acalmar sua mente. O instinto de sobrevivência se firmava cada vez mais em Raquel, mas o espírito investigador dentro dela não a deixava desistir do que poderia ser a peça-chave desse quebra-cabeça. Raquel parou um instante à frente da segunda mala. Depois de dar uma rápida olhada para Lucas, ela se aproximou e com mãos trêmulas, destravou o zíper. Assim que o fez, uma nuvem de poeira subiu, e um cheiro imprescindível de papel velho se espalhou. Seus olhos se arregalaram diante do que estava diante dela. Uma coleção de documentos, cartas e fotos de pessoas que sorriam, momentos congelados no tempo, agora hostis no presente. Olha isso! Raquel exclamou segurando uma das fotos. Ela mostrava um grupo reunido em um parque. Havia uma mulher que gerava lembranças. Essa aqui é a Cláudia. Eu a conheci na escola. Ela desapareceu há anos. A revelação deu um nó na garganta de Raquel. Mesmo com o medo apertando seu peito, uma chama nova crescia dentro dela. O que mais poderia encontrar ali? Carlos se aproximou rapidamente para olhar a imagem e seu semblante mostrou a preocupação que os envolvia. Precisamos achar mais informações, entender o que aconteceu com eles, Carlos disse, seu olhar fixo em Raquel. Mas antes que pudessem continuar, ouviram passos e um murmúrio baixo do lado de fora. O trio se entreolhou, o ar espesso era cortado pela súbita onda de adrenalina. O que fazer? Sair e arriscar tudo ou permanecer em busca da verdade que parecia tão próxima, porém tão distante? Se entrarmos em ação agora, podemos descobrir tudo. Raquel insistiu, a voz trêmula mas firme. E se for uma armadilha? Se eles estiverem armando uma emboscada? Lucas contra-argumentou, pressionando a mão sobre o peito, como se quisesse acalmar a tempestade dentro dele. Mas Raquel sabia que não havia como decidir. O peso do desconhecido nas malas era como um fio invisível que a ligava a todas aquelas pessoas que haviam desaparecido. E se a resposta para o destino delas estivesse a apenas alguns passos? Raquel refletiu sobre os momentos de sua vida, coisas que perderá e as pessoas que amou. A empatia temporizava. Com a decisão tomada, Raquel respirou fundo e num sussurro quase feroz disse: "Vamos dar uma olhada de perto, mas vamos com cuidado. Não podemos deixar que essa oportunidade escape." Entraram lentamente, saindo do esconderijo para se espremer entre as caixas. O murmúrio do lado de fora se tornava mais claro agora. Eram vozes de homens, mas as palavras não conseguiam alcançar seus ouvidos. O instinto de Raquel estava em alerta, cada fibra do seu ser pedindo que prestasse atenção. Mas algo na luz do farol pegou seu olhar rapidamente. Uma silhueta. Ela se virou, e o medo gelou suas veias. Era outra pessoa se aproximando, mas não apenas um estranho, era alguém que ela conhecia. Alguém que poderia mudar o rumo daquela noite. Raquel. A voz era familiar, um eco de algo que ela não esperava. Seu mundo inteiro parecia girar. "Sou eu. O que você está fazendo aqui?" O sentimento era uma mistura de alívio e pavor. Aquela presença poderia ser tudo ou nada. Uma chance ou uma armadilha. Com a realidade de frente, só uma pergunta ecoava na mente de Raquel. Seria um amigo ou um inimigo? Enquanto as possibilidades dançavam em sua mente, ela tomou uma decisão. Não havia volta. A verdade a chamava. E ela estava prestes a descobrir se as suas escolhas levariam à salvação ou à condenação. "Raquel." A voz conhecida cortou o ar tenso do galpão como uma lâmina afiada. Raquel, paralisada pelo choque, não sabia se deveria correr ou ficar. O rosto de Letícia reluzia sob a fraca luz do galpão, mas a expressão dela não era de alegria. Era preocupada, como se visse um fantasma que não deveria ter voltado. "Letícia, o que você está fazendo aqui?" A voz de Raquel tremia. Uma onda de emoções inundou seu ser, alívio, angústia e desconfiança. Ela mal acreditava que estava diante de sua antiga amiga, alguém que ela considerava perdida para sempre, assim como Cláudia. Eu ouvi rumores. Eu sabia que você estava atrás da verdade, Letícia respondeu, dando um passo cauteloso, como se estivesse pisando em ovos. As coisas estão muito mais complicadas do que você imagina. Você não deveria estar aqui. Carlos e Lucas se aproximaram, observando a interação com uma mistura de curiosidade e cautela. Ambos conheciam a importância crucial daquela conversa. O passado de Raquel com Letícia era carregado de mistérios.
O que ela sabia que poderia salvá-los ou condená-los? Espera, Letícia. O que você quer dizer com complicadas? Raquel insistiu, seu tom quase uma súplica. Nós encontramos essas malas e precisamos saber o que aconteceu. Eu não posso falar aqui, Letícia disse, olhando ansiosamente para a porta. Se eles te encontrarem aqui. A menção de eles fez o coração de Raquel disparar. Lá fora, as vozes se tornaram mais intensas, cada palavra era como uma batida de tambor em seus ouvidos. Era como se um abismo se abrisse sob seus pés e ela se visse presa entre a necessidade de descobrir mais e o instinto de se proteger. Mas o que pode ser pior do que o que já sabemos? Carlos interveio, sua voz firme. Precisamos encarar a verdade. Vocês não têm ideia do que está em jogo, Letícia afirmou, seu olhar se tornando mais grave. Muitas pessoas estão envolvidas. Não são só desaparecimentos. É algo muito maior que nós três. O silêncio carregado subitamente parecia gritar por uma resposta. Raquel olhou de um lado para o outro. A urgência da situação a empurrava para frente, mas o medo de desenterrar algo aterrorizante a fazia hesitar. O que ela gostaria de saber? E mais importante, até onde estava disposta a ir para a descoberta? Fomos nós, Raquel. A voz de Letícia soou mais baixa, quase um sussurro. Fomos nós quem as deixamos aqui. Aquilo atingiu Raquel como um soco no estômago. O que você quer dizer? Como pode ser? Nesse momento, a porta do galpão rangeu e as vozes diminuíram, mas ainda ouviram passos pesados se aproximando. Era hora de decidir. Raquel sentia seu coração acelerar. A verdade estava logo ali, ao alcance de suas mãos, mas à mercê de um mundo inesperado. Vamos sair daqui, Lucas disse rapidamente, puxando Raquel pela mão. Precisamos de um lugar seguro. Não, esperem. Raquel gritou, tentando puxar Letícia para mais perto. Agora você vai me contar tudo. A confusão e o tumulto de emoções explodiram, e a pressão aumentou. Com uma escolha a fazer entre o perigo iminente e as respostas que procuravam, Raquel percebeu que o tempo estava se esgotando. Algo estava prestes a acontecer que poderia mudar o futuro deles. Raquel, Letícia chamou, seus olhos brilhando com temor e determinação. Eu sei quem é o responsável pelos desaparecimentos, e você precisa ouvir antes que eles cheguem. A tensão no ar era palpável enquanto Raquel lutava contra a necessidade de seguir em frente e a urgência de saber a verdade. O que mais poderia estar escondido? E a resposta que Letícia estava prestes a revelar seria a chave para a salvação ou a destruição? O que ela escolheria a partir daquele momento poderia arrastar todos para um abismo desconhecido. O ambiente do galpão parecia espessar, como se o ar que circulava por ali estivesse carregado de segredos pesados. Raquel, sentindo a adrenalina pulsar nas veias, olhou nos olhos de Letícia, buscando a coragem que tanto lhe faltava. O que aquela amiga que um dia fora parte integral de sua vida tinha a dizer? O que de tão terrível estavam escondendo? Por favor, Letícia, precisa ser agora. Raquel insistiu, sua voz quase despedaçando-se sob a pressão da urgência. O alvoroço do exterior quase a fez tremer. Os ecos de passos firmes se aproximavam, um alerta cruel e iminente. A cada batida que se intensificava do lado de fora, a decisão se tornava mais decisiva. Certo. Mas vamos nos afastar daqui, Letícia respondeu, gesticulando com a cabeça enquanto se movia com rapidez em direção ao fundo do galpão, donde a luz mal iluminava os contornos das prateleiras empoeiradas. Raquel e os meninos se seguiram, sem perder de vista o nervosismo que pulsava em Letícia. Assim que encontraram um canto mais escuro, longe da porta, Letícia começou a falar, a voz baixa e tensa. Lembra-se daquelas festas que aconteciam na casa da Cláudia? As festas que nós dizíamos ser apenas diversão? O que estava escondido por trás das risadas, Raquel? Era muito mais do que imagávamos. As malas que você encontrou. Elas pertencem a pessoas que estiveram envolvidas nessas festas. Carlos e Lucas trocaram olhares confusos, mas Raquel não se permitiu desviar a atenção. Como isso se relaciona com os desaparecimentos? O que você está dizendo? A coisa Letícia hesitou, engolindo em seco. O grupo que organizava essas festas era muito influente. Eles usavam as pessoas, as atraíam com promessas e as deveriam contratar para um certo tipo de serviço. Algumas nunca mais saíram de lá. Outras, bem, essa é a parte dolorosa. Raquel sentiu um nó se formar em seu estômago. Então Cláudia Letícia cerrava os lábios. Ela soube demais. Tentou avisar as pessoas. E por isso desapareceu. Elas só não queriam que nós falássemos. E agora, por conta das malas, podem descobrir que você está atrás da verdade. Um calafrio percorreu a espinha de Raquel.
O eco dos passos se intensificava do lado de fora, como um aviso de que o fim daquilo tudo estava prestes a acontecer. E se a gente sair daqui e não contar com ninguém? Lucas sugeriu, seu olhar nervoso. Talvez seja melhor. Cala a boca. Carlos disparou, a raiva crescendo em sua voz. Essa é a verdade, temos que expor isso. Raquel começou a se sentir perdida. A ideia de fugir parecia tentadora, mas algo dentro dela clamava por justiça, por respostas. Naquele momento as memórias de Cláudia a assombravam, e ela não podia deixar que seu destino se tornasse uma mera estatística. Vamos fazer isso. Não temos outra escolha, Raquel afirmou sua voz firme, mas o medo ainda se escondia nas sombras de seu olhar. Letícia correu os dedos pelos cabelos, nervosa. Estão se aproximando. Precisamos sair, e rápido. Se eles pegarem vocês, não prometo que conseguirão sair inteiros. Um som pesado fez o coração de Raquel parar. Alguém estava à porta. A silhueta de um homem espreitava através da fresta da porta, e ela podia apenas imaginar o que ele pretendia. Raquel, a verdade não é algo que se pode apagar. Você precisa se preparar, Letícia sussurrou, enquanto o chão sob eles tremia de temor e expectativa. Raquel sentiu a adrenalina disparar mais uma vez. O que estavam prestes a enfrentar? O que exatamente a verdade traria? Enquanto o homem se aproximava, a única certeza que tinha era que a escolha que faria poderia mudar tudo, e então a porta se abriu. A luz que invadia o galpão fez Raquel apertar os olhos. O homem à sua frente era alguém reconhecido de alguma experiência, mas era difícil identificar seu rosto em meio à penumbra. A tensão estava no ar, pesada como uma tempestade prestes a se desencadear. Raquel sentiu seu coração disparar. Vou precisar saber mais, e rápido, ele disse, olhando diretamente para Raquel, que estava em choque pela possibilidade que ela podia ter que enfrentar. Quem é você? Letícia perguntou, seu tom repleto de desconfiança. Calma, meu nome é André. Eu sou amigo de longa data de Cláudia. E sei que vocês descobriram algo que não deveriam. A voz dele era firme, mas Raquel pôde sentir um tremor de preocupação velada em suas palavras. Raquel respirou fundo. A Cláudia, ela está aqui. Você sabe o que aconteceu com ela? Seu coração pulsava, misto de esperança e medo. André franziu a testa. Cláudia se meteu em problemas. O que vocês encontraram não é apenas um jogo, é uma rede perigosa. Um círculo vicioso que captura pessoas e as mantém presa. Eu tenho informações, mas precisamos sair daqui agora. O silêncio no galpão foi interrompido pelos passos firmes do lado de fora, o som característico de alguém que se aproximava sem pressa. Raquel sentiu que cada batida de seu coração poderia ser ouvida dentro daquele lugar. Vamos! Gritou Lucas, puxando a mão de Raquel em um impulso quase instintivo. Mas André bloqueou a passagem. Se eles te pegarem aqui, não haverá volta. A verdade pode ser sua salvação, mas você precisa entender que não será fácil, e seu olhar fixo a fez refletir. Raquel por um momento hesitou. Havia tanto a descobrir, mas quão seguro seria arriscar a vida de todos? André parecia sentir a mudança na atmosfera. Eu entendo o medo de vocês, mas tem algo maior em jogo. Se o grupo responsável pelos desaparecimentos descobrir que vocês estão atrás da verdade, suas vidas estarão em risco. Precisamos de um plano. Carlos assumiu a responsabilidade. Precisamos sair e juntar tudo o que temos. O que mais você sabe sobre essa organização? Perguntou. A determinação em sua voz era clara. Raquel, agora acalmando a tempestade interna, olhou para André, em busca de respostas. Eu tenho um amigo dentro da polícia que pode nos ajudar. Se conseguirmos reunir as provas e expor a rede de corrupção, podemos salvar essas pessoas. Mas não contaremos para os outros até que tenhamos certeza de que está seguro. A decisão tomou forma dentro dela como um fogo ardente. Raquel assentiu. Vamos fazer isso. Por Cláudia. Por todas as pessoas que desapareceram e nunca mais voltaram. A determinação de Raquel era palpável, apesar do medo que ainda a consumia. André começou a guiá-los pelo galpão, e Raquel se sentiu revigorada pela ideia de que, finalmente, estavam pegando o controle da situação em suas mãos. E mesmo que os passos pesados do lado de fora alarmassem seus corações, o impulso de coragem estava despertando dentro dela. Saíram pelas portas traseiras, seguindo uma trilha que se afastava do ruído que agora aumentava na entrada principal de forma ameaçadora. Se sentiam como sombras, invisíveis na noite escura. Quando chegaram à esquina, André olhou para eles e disse, agora precisamos dividir e conquistar. Vocês vão se encontrar aqui daqui a algumas horas. Não podemos dar a eles a chance de nos encontrar. Lucas e Carlos concordaram rapidamente, mas Raquel hesitou novamente, o terror voltando a preenchê-la.
E se não dermos certo? E se algo acontecer com vocês? Confie em mim, Raquel. Voltaremos. Prometo, Lucas assegurou, segurando a mão dela antes de se separar. Quando ela se afastou, uma nova determinação ardeu dentro dela. Era uma corrida contra o tempo, uma batalha pela vida. Com o coração pesado, mas as mãos firmes, Raquel começou a planejar a próxima etapa. A verdade precisava vir à tona, e agora, ela faria de tudo para que isso acontecesse. Com cada passo dado, ela sentia que não lutava apenas por si mesma, mas por todas as vozes que estavam apagadas. Pela escuridão. Horas se passaram em uma sequência de adrenalina e nervosismo. O entardecer selava um misto de esperanças e ansiedades enquanto se encontravam de volta no ponto de encontro. André já estava lá, junto de um homem que Raquel não conhecia, mas que parecia carregar a segurança e a resoluta necessidade de enfrentar a situação. Este é o Dr. Miguel, nosso advogado. Ele vai nos ajudar a manter nossas informações em segredo enquanto apresentamos o caso à polícia, disse André. Seu tom era firme. O que descobrimos é explosivo. Temos documentos que podem abalar essa organização, Raquel começou a falar, seu coração acelerando ante a possibilidade de finalmente tornarem-se a voz do grupo que se escondia nas sombras. Com um gesto de mão, Miguel pediu para que Raquel e Lucas se aproximassem. Sei que isso é perigoso, mas precisamos organizá-los. As evidências que você tem podem muito bem levar as autoridades locais a agir. Enquanto ela explicava as nuances de cada detalhe encontrado, tudo começava a se encaixar. Raquel sentiu a adrenalina correndo por suas veias, um calor crescente de realização, uma luz no fim do túnel. Com as malas ao seu lado, cada passo que davam começava a moldar um futuro, um destino que, independente do caminho, lutariam com tudo. Raquel não estava mais sozinha. E finalmente um sopro de esperança surgiu. E assim, na escura noite de São Paulo, quando o medo deu lugar à esperança, Raquel sabia que aquela luta pela verdade não era apenas por ela, era por todas as vidas envolvidas. Eram por todos que, como ela, desejavam justiça. Agora, era a vez delas fazerem história. Raquel respirou fundo, seu coração pulsando, cada batida era um hino de luta. E a batalha estava apenas começando. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias emocionais que vão te fazer refletir e sentir. Este é o momento de mostrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo para deixar um like agora e comentar suas reações e teorias sobre essa conclusão. E por favor, compartilhe imediatamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta história de luta e superação. Venha fazer parte dessa jornada.